Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar em nossas vidas. Hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, estudando aqui o livro de João, essa semana especificamente estudando sobre João, A pessoa de João, o discípulo amado. Hoje, quinta-feira, temos duas perguntas, a pergunta 9 e a pergunta 10. Na pergunta 9, nos traz aqui o seguinte questionamento. Como o humilde apóstolo João refere-se a si mesmo em suas escrituras? João 20, versículo 2, diz assim: Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, aquelas primeiras pessoas que foram lá aos sepulcros, a mulher e as mulheres, como dizem algumas versões, chegaram e avisaram a Pedro e ao outro discípulo. Veja como João se referia a si mesmo. Aqui ele nem ousa dizer, e ao discípulo João, ou foram e falaram a mim. Ele não diz isso, Veja que ele se refere ao outro discípulo, outro, que nem o nome merece ser mencionado, porque ele enxerga que só tem um nome que é gostoso de falar, um nome que foi exaltado acima de todo nome, O nome de Jesus Cristo, o nome do Filho de Deus. E então, João tem essa humildade, Um cristão realmente que havia aprendido muito mais do que as palavras de Cristo. Ele havia aprendido com os gestos, com as atitudes de Cristo, percebia espiritualmente a humildade, daquele ser grandioso, Aquele ser grandioso que era grandioso no caráter, grandioso no legado, grandioso no amor, grandioso no coração, grandioso quanto ao homem interior. Igual a Cristo é difícil, Ou não tem. É difícil não tem. E aí João aprendeu com ele. Um discípulo que aprende não só vendo as ações exteriores, mas um discípulo que consegue perceber aquilo que é do caráter, aquilo que está no interior de Cristo, Que isso é o homem espiritual verdadeiramente, Não dizendo que os outros discípulos não sejam, mas João era muito sensível a isso. Ninguém escreve esses detalhes como João. E quando fala de si mesmo, nós percebemos essa virtude, Do homem humilde que não quer se exaltar, Se ele nem o nome dele cita, imagine João se preocupando em colocar antes do seu nome um título: pastor, professor, doutor, João não está preocupado com isso, não. Ele não está. Se fosse muitos hoje, diziam assim, e então tentando se passar por humilde, passava assim: então o principal dos seus apóstolos. João não diz isso. O mais sensível dos seus apóstolos, o mais humilde dos apóstolos também correu. João também não diz isso. Apenas ele diz um outro qualquer. Não importa saber quem é não. O importante, eu quero registrar o fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Eu não quero chamar atenção para mim. Mas ele, se sentindo menor do que os outros, ele cita o nome de Pedro. Ele dá honra a Pedro. Ele cita, veja que aí com toda humildade, ele se submete a Pedro, que era mais velho do que ele, que comandava os barcos lá na sua cidade. Ele sabia que era mais novo, ele devia respeito aos mais velhos. Então, era uma pessoa fantástica, o apóstolo João. Ele, quando escreve o outro discípulo, ele diz até que os dois correram para verificar realmente, correram lá para o sepulcro, para verificar essa informação. Roubaram, tiraram o corpo de Jesus de lá, tal. Recebendo essa informação, eles correram para lá. E diz o texto que ele chegou primeiro, Chegou primeiro porque, se nós lemos aqui
a continuidade desse texto aí, né? João corre na frente, né? E chega primeiro do que Pedro, porque é mais jovem, obviamente, né? Ele vai dizer no próximo texto. E aqui veja, meus amados, né? Que maravilha, né? Um grande exemplo para cada um de nós, principalmente aqueles que foram chamados e se dedicam e se entregaram ao ministério de corpo e alma, né? Um grande exemplo para cada um de nós de como ser humilde, de como lidar com os irmãos, de quando se referir a si mesmo, não estar preocupado em receber alguma honra, receber alguma referência honrosa, né? Não se preocupar com isso. A nossa função aqui, como disse o próprio Cristo, né? A nossa função aqui é pregar o Evangelho, e como disse o próprio Cristo, eu não recebo honra de homens, eu só recebo honra do meu Pai, porque é uma honra verdadeira, não é uma honra com bajulação, e é uma honra verdadeira. Na verdade, a honra que Deus dá, às vezes, ou sempre, é sempre maior do que a que nós merecemos, né? Deus é um Deus maravilhoso que gosta de honrar, né? Ele é tardio, diz a Bíblia, ele é tardio em sentenciar, em castigar, ele é tardio em puxar a orelha, mas a velocidade com que Deus perdoa é impressionante. A velocidade com que Deus honra, com que Deus abençoa, é infinitamente superior a que ele demora ali para castigar, demora ali para puxar a orelha, demora, né? O Senhor sempre dando chance. Esse Senhor é maravilhoso. João aprendeu muito bem isso, né? E aí quando o homem recebe a glória que vem de Deus, essa é justa. É justa, né? Porque ele não honra o homem exterior. Ele honra o homem interior. O que ele é de verdade, na essência. E não a casca que o homem, né? Não o exterior. Tanta gente, né? Que não merece os títulos que tem, né? E aí isso aí é o que João realmente, de forma implícita aqui, tenta passar para a gente daquilo que ele aprendeu com Cristo. Uma humildade verdadeira do homem interior. Na próxima pergunta, a pergunta 10, nos traz aqui mais um questionamento, né? O segundo questionamento de hoje, que diz assim: apesar de muito influente, João, apesar de ser jovem, né? E João era muito influente no meio dos líderes religiosos judeus, no meio dos sacerdotes, principalmente, né? Em especial com o sumo sacerdote Caifás, né? Como João refere-se a si mesmo neste caso aqui? Ali era o momento em que Cristo havia sido preso, né? Pedro estava ali seguindo meio de longe, desconfiado, com medo de ser identificado, né? Olha o que acontece. E Simão Pedro e outro discípulo, de novo, João se refere a ele como outro discípulo, né? Seguiam a Jesus, que tinha sido preso, né? E este discípulo, o outro, né? João, era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, à porta, levando Pedro, né, para dentro. Foi lá na porta, falou ali com o porteiro, né? Porteiro, deixa esse aqui que é meu conhecido. Veja a influência que João tinha diante do sumo sacerdote. Veja o trânsito que ele tinha, né? Mas mesmo assim, com toda essa influência religiosa, provavelmente João devia ter assim uma cara muito gentil, alguém muito que se dava bem com todo mundo, né? Que não criava confusão, era uma pessoa muito humilde, muito na dele, né? Não era de sair provocando ninguém e tal. E então ele aí, mantinha essa boa relação de amizade, de consideração, de respeito. E aí o sumo sacerdote tinha essa consideração por ele. Quando Jesus foi preso e levado lá para ser interrogado pelo sumo sacerdote, na sala do sumo sacerdote, em seguida ele vai para o Sinédrio, né? E aí João entra. João e Pedro, que estavam acompanhando, né?
entra lá. João entra, e quando João entra, que tinha mais influência, viu que não deixaram Pedro entrar, ficou lá fora, João vai, fala com o porteiro, né? E autoriza ou pede para que libere a entrada de Pedro. Que coisa linda, não é? Olha só, João podendo deixar Pedro lá fora, né? Porque só ele era conhecido. Não, ele vai lá, se lembra do amigo, vai lá, pede para deixar ele entrar, né? Mesmo correndo o risco de alguém dizer, não, esse aí não entra não, esse aí você é bom, aquele ali é ruim, aquele ali é mais radical, aquele ali tentou arrancar a cabeça do soldado, arrancou a orelha lá do rapaz, aquele ali é violento. Mas João não quer saber disso. João vai lá e pede para que ele entrar e né, faz que Pedro entre realmente ali para acompanhar aquele momento de grande humilhação que Cristo passa, né? E aquele discípulo acompanha. De novo, não só, aqui nós usamos 2 versos aqui, né? Apenas 2 versos hoje para mostrar, e o de ontem, né? Para mostrar que João se refere a si mesmo sempre como o outro discípulo, o outro. Ora, se eram 12, né? Além de Pedro, né? Além de Pedro e João ainda tinha mais 10 discípulos, por que é então, né? Nesse caso aqui, nesse tempo, eu acredito que tinha mais 9, né? Porque Judas já tinha se afastado, já tinha traído e agora ia encontrar com a morte, né? Então, além dos 11 discípulos dos 11 discípulos que sobraram, além de Pedro e de João, ainda tinha mais 9. Quando ele cita outro discípulo, alguém pode deduzir que pode ser qualquer um dos 9. Não, mas qualquer um dos 9, João vai citar nomes. Ele só não cita o nome dele. Agora, se ele citasse o nome dele, tem algum problema? Não. Ele poderia colocar claramente, eu, João, não tinha nada a ver que ele não fosse humilde, não. Agora, quando ele fala de outro discípulo, é que ele tem um conhecimento tão mais avançado, uma sensibilidade espiritual tão mais elevada, que ele entende que o nome dele não é nada. Isso é tão lindo que a Bíblia diz que Jesus promete a todos os vencedores que chegarem lá no reino de Deus, Cristo disse que iria apresentar, Cristo ia dizer o nome dessa pessoa diante de Deus, diante dos anjos, diante de todos, né? Ou seja, pronunciar o nome quer dizer dar uma honra a ele, né? Dar uma honra. E ele diz que a cada um destes, ele vai dar uma pedrinha branca com um nome que só aquele tem. Hoje não. Quantos Joãos não tem no mundo? Quantos Pedros não tem no mundo, né? Mas lá, só você terá o seu nome naquela pedrinha branca. Um nome. E diz mais, né? Que só você conhece. Veja que nome aí, né? Não é o tema que estamos tratando. Nome é algo muito mais profundo do que uma pronúncia, do que uma escrita. Que coisa linda, né? Por isso que João, aqui, né? Nas suas escritas, ele neste momento aqui, ele não se preocupa em dar ênfase, né? Olha, o meu nome é João e eu sou aquilo, eu sou... Não. Ele realmente está dando uma grande demonstração de sensibilidade, dizendo assim, não olhem para mim, vocês podem até olhar para Pedro, que era um grande discípulo, né? Vocês podem até olhar principalmente para Jesus Cristo, que é o exemplo, que é o foco de toda a nossa atenção. E é assim que ele ensina, que nós possamos copiar, compreender espiritualmente o testemunho desse grande homem, do apóstolo João. Buscarmos essa humildade também. Nunca ficarmos tristes, chateados, quando alguém não menciona o nosso nome ou o nosso título. Não sentir o ciúme de homem, que é uma desgraça, né? O ciúme de homem. O ciúme de homem é terrível, né? A inveja, porque o outro é mencionado e a gente não. Não é por aí, meus amados. Busquemos esse espírito de humildade,
né, que tinha o apóstolo João, que já aprendeu com Cristo, nosso mestre.